Uma tempestade solar extrema pode desligar de uma vez só satélites de GPS, comunicação, internet e até afetar redes elétricas na Terra, sem explosões, sem aviso e sem plano B imediato. Se isso acontecer, aviões podem perder referências, bancos travam, serviços caem em cadeia e a nossa civilização hiperconectada descobre, em poucas horas, o quanto é frágil diante do Sol. Neste vídeo você vai entender, passo a passo, como uma erupção no Sol se transforma em uma tempestade geomagnética, como ela atinge os satélites, o que aconteceria em um dia assim e por que os cientistas levam esse risco tão a sério. E a resposta direta para a sua dúvida é: sim, o Sol pode desligar muitos dos nossos satélites em um único evento extremo. O que pouca gente sabe é que as consequências vão muito além do espaço e podem mudar, na prática, a forma como você vive aqui na Terra. Hoje, sem perceber, você vive cercada por tecnologia espacial. Cada vez que abre um mapa no celular, acompanha um voo, pede um carro, por aplicativo, ou assiste a uma transmissão ao vivo, está usando satélites em órbita, invisíveis, silenciosos, mas essenciais para a sua rotina. Eles não estão tão longe quanto parecem. Giram ao redor da Terra a velocidades absurdas, formando uma espécie de teia invisível que sustenta a civilização moderna. Essa teia conecta bancos, aviões, navios, militares, internet, agricultura e até sistemas de resgate em emergências. Essa dependência cresceu de forma rápida. Em poucas décadas, saímos de um mundo analógico para uma sociedade que depende de posicionamento por satélite, chamado de PNT, que é posição, navegação e tempo. Sem esses sinais precisos, rotas se perdem, relógios se desencontram e centros de comando ficam cegos. O detalhe inquietante é que toda essa estrutura delicada funciona em um ambiente hostil chamado espaço. Lá em cima não existe proteção natural, como o ar que respiramos. Satélites enfrentam radiação, partículas carregadas e variações de temperatura extremas, dia após dia. Enquanto isso, a estrela que alimenta a vida na Terra, o Sol, nunca foi completamente calma. Ele libera constante fluxo de luz, calor e partículas. Em dias comuns, isso sustenta o clima e a energia do planeta. Em dias agitados, porém, esse mesmo Sol pode se tornar um perigo silencioso para a tecnologia espacial. O problema não é apenas o que vemos, como a luz do dia. O risco mora naquilo que os olhos não enxergam: explosões de radiação, ondas de partículas e distúrbios magnéticos que viajam pelo espaço e podem atingir diretamente essa rede frágil de satélites que criamos ao redor do planeta. Quanto mais satélites lançamos, mais eficientes nos tornamos. Mas também ficamos mais vulneráveis. Um erro de alguns metros em órbita pode ser corrigido. Já um erro de alguns nanosegundos no tempo enviado pelos satélites de navegação pode afetar bancos, bolsas de valores e redes elétricas inteiras. É como morar em um prédio cada vez mais alto, com vista incrível, mas construir esse prédio sobre um solo que às vezes treme sem aviso. A base da nossa civilização digital está suspensa no espaço, bem na linha de fogo do clima espacial, um tipo de tempo que quase ninguém olha no aplicativo. Hoje existem centros especializados monitorando o chamado clima espacial, que é a forma como chamamos a variação da atividade solar e seus efeitos na Terra. Eles tentam prever quando uma tempestade solar pode atingir nossos sistemas, mas essa previsão ainda está longe de ser perfeita. Você já percebeu como ficamos irritados quando a internet cai por alguns minutos? Agora imagine falhas em posicionamento global, em comunicações de emergência, em operações de avião, tudo ao mesmo tempo. Esse é o cenário que preocupa cientistas quando pensam em uma grande tempestade solar. A parte mais intrigante é que, da superfície da Terra, um dia sim pode parecer completamente normal. Céu azul, nuvens comuns, vida seguindo. Enquanto isso, a poucos milhares de quilômetros acima da sua cabeça. A infraestrutura que sustenta esse mundo conectado pode estar sendo bombardeada pelo próprio Sol. Uma tempestade solar começa na superfície do Sol, em regiões turbulentas chamadas manchas solares. Ali, o campo magnético fica tão retorcido que às vezes se rompe de forma explosiva, liberando energia, radiação e nuvens gigantes de plasma que são matéria altamente ionizada.
Quando essa ruptura acontece, surgem dois fenômenos principais: as erupções solares, que são rajadas intensas de radiação, e as ejeções de massa coronal, chamadas de quemes, que são bolhas gigantes de partículas carregadas arremessadas para o espaço em velocidades impressionantes. A radiação das erupções solares viaja quase à velocidade da luz. Ela pode alcançar a Terra em poucos minutos, interferindo em comunicações de rádio de alta frequência e afetando astronautas em regiões mais expostas, mesmo antes da chegada da nuvem de partículas mais lenta. Já a ejeção de massa coronal leva de algumas dezenas de horas até poucos dias para chegar aqui, dependendo da velocidade. Quando essa nuvem atinge o campo magnético da Terra, ela comprime e distorce essa proteção, desencadeando o que chamamos de tempestade geomagnética. Uma tempestade geomagnética é uma espécie de tempestade invisível na bolha magnética que envolve o planeta. Em vez de vento e chuva, temos campos elétricos induzidos, correntes circulando pelo solo e pela ionosfera, e partículas energéticas sendo guiadas para as regiões polares. Essas partículas que descem em direção aos polos interagem com a atmosfera e criam as auroras, aquelas luzes dançantes no céu que tantas pessoas acham bonitas. O detalhe é que, por trás desse espetáculo, pode estar acontecendo um ataque silencioso à nossa tecnologia. Enquanto o céu brilha em verde, vermelho ou roxo, correntes elétricas podem estar sendo induzidas em longas linhas de transmissão, afetando transformadores, redes de energia e cabos. Ao mesmo tempo, os satélites em órbita recebem doses extras de partículas e radiação. Dentro dos satélites, essas partículas podem atravessar componentes eletrônicos e alterar informações. Um simples bit de memória pode trocar de 0 para 1, causando falhas em comandos delicados. Esse efeito é conhecido como evento de partícula única, um pequeno erro com potencial para grandes problemas. Em casos extremos, o acúmulo de carga em materiais e circuitos pode levar descargas elétricas internas, danificando componentes e até destruindo sistemas inteiros. Em situações assim, um satélite pode entrar em modo de segurança ou simplesmente parar de responder. Por isso, quando se fala em tempestade solar extrema, não se trata apenas de uma aurora mais bonita. Estamos falando de um conjunto de efeitos capazes de afetar desde satélites de comunicação até redes elétricas em solo, em uma cadeia de impactos que pode durar horas, dias ou mais. O que muita gente não sabe é que a Terra já foi atingida por uma tempestade solar gigantesca, em um tempo em que nem existia internet, computador ou satélite. Em 1859, um astrônomo chamado Richard Carrington observou um clarão intenso no Sol, sem imaginar o que viria a seguir. Horas depois, sistemas de telégrafo começaram a falhar em vários lugares do mundo. Alguns operadores levaram choques. Em certos trechos, os fios pegaram fogo. Mesmo com as baterias desligadas, havia corrente fluindo nas linhas, gerada apenas pela tempestade geomagnética. Naquela época, o telégrafo era a espinha dorsal da comunicação à distância. Era como se hoje o mundo inteiro perdesse, de uma vez, todos os aplicativos de mensagem. Se aquilo aconteceu com uma tecnologia tão simples, imagine com a fragilidade de satélites e sistemas digitais atuais. E o mais inquietante é que fenômenos assim não ficaram no século XIX. Em 1989, uma tempestade bem menor que a de 1859 derrubou parte da rede elétrica do Canadá em poucos minutos, deixando milhões de pessoas no escuro durante horas, sem nenhuma explosão visível no céu. Agora transporte esse cenário para o presente. Você acorda em um dia aparentemente comum, o sol nasce, o céu está normal. Mas, lá em cima, uma nuvem de partículas carregadas acaba de atingir a magnetosfera e está começando a testar a resistência dos nossos satélites. Os primeiros sinais de que algo estranho está acontecendo não aparecem nos filmes. Eles surgem em telas de controle de agências espaciais, leituras anômalas, alarmes discretos, satélites entrando automaticamente em modo de segurança para tentar sobreviver à tempestade. Satélites de comunicação em órbita alta podem ser os primeiros a sentir a pancada. Alguns começam a apresentar erros de dados, outros desligam instrumentos sensíveis para evitar danos permanentes. Em paralelo, sinais de GPS se tornam menos confiáveis.
alguns receptores passam a mostrar posições erradas. Em órbita baixa, onde vivem milhares de satélites de observação e constelações de internet, o efeito aparece de outro jeito. A atmosfera superior se aquece e se expande. A densidade aumenta. O arrasto cresce. Pequenos satélites começam a ser puxados para baixo, como se o planeta tivesse estendido a mão. Se o controle em solo não reage a tempo, satélites com pouca capacidade de correção de órbita podem perder altitude rápido demais. Foi algo assim que ajudou a derrubar dezenas de satélites de uma constelação moderna em 2022, durante uma tempestade considerada apenas moderada. Enquanto isso, na superfície, o efeito é silencioso, mais profundo. Sistemas que dependem de sincronização de tempo enviada por satélites começam a ter pequenas discrepâncias. Em finanças, frações de segundo já importam. Em redes elétricas, um comando atrasado pode ser a diferença entre estabilidade e apagão. E o mais assustador é que uma tempestade forte não precisa destruir tudo de uma vez. Ela pode causar uma sequência de falhas parciais, reinicializações, quedas de desempenho, erros esporádicos, o tipo de problema que confunde operadores, gera decisões erradas e agrava o impacto. Agora, imagine esse efeito se prolongando por horas, talvez dias. Algumas regiões do planeta com energia instável, aviões precisando alterar rotas, navios redobrando a atenção, parte da internet mais lenta ou intermitente. Nada tão cinematográfico quanto um fim do mundo, mas muito mais próximo do que é possível. Nesse ponto, talvez você se pergunte: se tudo isso é real, o que está sendo feito para nos proteger e por que ainda não ouvimos falar tanto sobre esse risco? A resposta leva direto ao próximo passo dessa jornada, onde os bastidores da vigilância do Sol revelam ainda mais segredos. A humanidade aprendeu, aos poucos, que não pode mais tratar o Sol como apenas um belo disco no céu. Hoje existem satélites dedicados apenas a observar essa estrela, medindo sua atividade em tempo real, procurando qualquer sinal de erupção que possa se transformar em tempestade perigosa. Esses observatórios ficam em posições estratégicas, alguns alinhados entre a Terra e o Sol, em pontos onde a gravidade se equilibra, permitindo que eles enxerguem as explosões solares antes que seus efeitos atinjam o planeta, oferecendo um alerta precioso de minutos ou horas. Quando uma erupção é detectada, centros especializados em clima espacial entram em alerta. Clima espacial é o nome dado ao conjunto de fenômenos causados pela atividade do Sol que afetam o espaço ao redor da Terra. E, por consequência, nossas tecnologias e até alguns sistemas em solo, esses centros emitem avisos para governos, empresas de satélite, companhias elétricas e setores estratégicos. Em muitos casos, operadores podem colocar satélites em modo seguro, desligar instrumentos mais sensíveis e reorganizar operações para atravessar o pior momento com menos danos. Redes elétricas, em alguns países, também recebem orientações. Em situações de risco elevado, é possível reduzir cargas, ajustar rotas de energia ou até desligar preventivamente certos trechos para evitar que correntes induzidas destruam equipamentos caros e difíceis de substituir. Mesmo com tudo isso, ainda estamos longe de controlar o problema. Prever a intensidade exata de uma tempestade geomagnética é um desafio enorme. Pequenas mudanças na orientação do campo magnético da nuvem solar podem transformar um evento moderado em algo muito mais sério. Além disso, há uma questão desconfortável. Nossa dependência de satélites cresce mais rápido do que a nossa capacidade de protegê-los. Constelações inteiras são lançadas ano após ano, multiplicando pontos de vulnerabilidade em órbita ao redor do planeta. Especialistas em infraestrutura crítica já alertam que uma tempestade extrema hoje teria impacto econômico de bilhões por dia. Sistemas de posicionamento, navegação e tempo, chamados de PNT, são a base oculta de finanças, telecomunicações e logística no mundo inteiro. Informações de PNT não servem apenas para dizer onde você está no mapa. Elas definem o tempo preciso em servidores, transações bancárias, bolsa de valores
e até redes de energia. Sem esse tempo sincronizado, o mundo moderno começa a perder coordenação. Por isso, alguns países estudam alternativas em solo, como torres de rádio, redes terrestres e até sistemas quânticos de tempo para reduzir a dependência exclusiva de sinais vindos do espaço. Mas, por enquanto, os satélites ainda são o coração dessa sincronização global. Ao mesmo tempo, simuladores e exercícios vêm sendo feitos para imaginar o impacto de um evento extremo. A Europa, por exemplo, já coordenou simulações de uma tempestade catastrófica para testar o que aconteceria com satélites, aviões e redes elétricas se o Sol resolvesse exagerar em um único dia. O resultado é sempre o mesmo. Mesmo com alertas, ainda existe um ponto em que a força da natureza ultrapassa tudo o que planejamos. E essa é a parte que mais incomoda quem entende do assunto. A sensação de que estamos preparados em muitos detalhes, mas vulneráveis no quadro geral. No fim, continua existindo uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Quando virá a próxima tempestade realmente extrema, comparável ou até maior do que a de 1859? E quais satélites, entre os milhares em órbita, serão os primeiros a se calar nesse dia? O Sol também vive seus próprios ciclos, como se respirasse em câmera lenta. Aproximadamente a cada 11 anos, a atividade solar aumenta e diminui, passando por fases mais calmas e fases muito mais agitadas, cheias de manchas e explosões. Nos períodos de máximo solar, as manchas ficam mais numerosas e as chances de erupções fortes e ejeções de massa coronal aumentam. Não quer dizer que todo máximo traga uma catástrofe, mas é como dirigir em uma estrada onde o trânsito ficou mais perigoso. Já nos mínimos solares, a superfície parece mais tranquila, com menos manchas visíveis e menos eventos extremos. Mesmo assim, tempestades relevantes ainda podem acontecer. O Sol não desliga completamente, ele apenas reduz um pouco o ritmo das grandes instabilidades. Quando os cientistas falam em eventos extremos, como algo parecido com o evento Carrington, a ideia não é prever um dia exato. O que se sabe é que em escalas longas de tempo, fenômenos raros tendem a se repetir. Não é uma questão de se vai acontecer de novo, mas de quando. Simulações e estudos de registros antigos sugerem que a Terra já passou por tempestades fortes em diferentes épocas. Hoje, a diferença é que temos uma infraestrutura muito mais sensível no espaço e em solo, conectada por satélites que não existiam nos ciclos anteriores. Isso coloca a humanidade em uma situação curiosa. A estrela continua seguindo seus ciclos, como sempre fez, mas agora nós temos muito mais a perder em um único dia ruim. Cada novo máximo solar é observado com atenção redobrada por quem sabe o que está em jogo. Em alguns filmes, esse perigo silencioso do Sol aparece de forma bem dramática. Em Presságio, por exemplo, o mundo parece ir desligando aos poucos, até que uma supertempestade solar cai sobre a Terra como uma sentença final, queimando tudo na superfície em poucos instantes. A parte verdadeira dessa ideia é que uma tempestade solar pode, sim, derrubar sistemas de comunicação, GPS e redes elétricas, causando um apagão tecnológico global. A parte que entra na fantasia é o Sol produzir um clarão tão intenso a ponto de esterilizar o planeta de uma vez. Isso não aparece em nenhum cenário realista. A energia necessária para um evento desse tipo seria tão absurda que afetaria até a própria estabilidade do Sol. O que a ciência considera plausível são tempestades muito fortes, capazes de causar danos profundos na infraestrutura, e não um raio solar único que extermina toda a vida em poucos minutos. Mesmo assim, esse tipo de filme tem um lado útil. Ele coloca na cabeça do público uma pergunta que quase ninguém faria no dia a dia. Até que ponto o Sol pode interferir no nosso mundo moderno? A diferença é que na vida real, o medo não vem de um fim espetacular, e sim do colapso lento de tudo o que é digital. Em Geostorm, o exagero muda de forma. Ali, satélites controlam o clima da Terra como se o planeta fosse um painel de ajustes, capaz de criar tempestades, ondas de calor e frio sob encomenda. Quando algo dá errado, a própria rede de satélites se volta contra a humanidade. Na prática,
Isso é ficção pura. Satélites não geram furacões, não criam tempestades do nada e não têm poder para comandar o clima global como se fosse um jogo. O que eles fazem é observar, medir, monitorar nuvens, oceanos e ventos para nos ajudar a prever o que a natureza já está construindo. A parte real é o quanto nos tornamos dependentes dessas máquinas para entender o clima e antecipar desastres. Sem elas, previsões ficam cegas, alertas chegam tarde e decisões em situações críticas se tornam um jogo perigoso de tentativa e erro, principalmente em eventos extremos. Então, se em Geostorm os satélites viram vilões ativos, no mundo real, o medo é que eles deixem de funcionar justamente quando mais precisamos deles. Um apagão na observação do clima faria o planeta parecer muito mais imprevisível, não porque o clima mudou, mas porque perdemos a visão do que está acontecendo. Longe da Terra, o impacto das tempestades solares ganha outro tom, fora da proteção do campo magnético. Astronautas ficam expostos a um tipo de radiação que o corpo humano não sente na hora, mas que pode causar danos sérios em pouco tempo, desde mal-estar até riscos graves à saúde. Por isso, missões em órbita alta, na Lua ou rumo a Marte precisam levar o Sol tão a sério quanto qualquer outro perigo. Quando detectam sinais de uma tempestade forte, o plano é simples e tenso: interromper atividades expostas e correr para áreas mais protegidas da nave ou da base. Em alguns estudos, eventos passados mostram que, se astronautas estivessem em certas regiões do espaço na hora errada, sem abrigo adequado, poderiam ter recebido doses de radiação perigosas. Isso transforma o Sol em um risco biológico invisível, principalmente para quem vive e trabalha fora do guarda-chuva magnético da Terra. Cada missão tripulada futura precisa levar isso em conta. Abrigos, blindagem, rotas e até o calendário de viagens são pensados levando em consideração os ciclos de atividade do Sol lá fora. Um dia ruim de clima espacial pode ser a diferença entre uma missão bem-sucedida e uma história que ninguém quer ver se repetir. Agora pense em outra consequência, nada óbvia de uma grande tempestade solar. Nem todo satélite apenas desliga e some em silêncio. Alguns perdem controle, mudam de órbita, colidem com outros objetos e se transformam em algo ainda mais perigoso para o espaço ao redor da Terra. Cada satélite em órbita é um corpo em alta velocidade. Quando um perde estabilidade, começa a girar descontrolado, mudar de atitude e, em alguns casos, cruzar rotas de outros satélites. O impacto em alta velocidade no vácuo não gera explosão de fogo, mas se transforma em uma chuva de fragmentos. Esses fragmentos são o que chamamos de detritos espaciais ou lixo espacial. Incluem pedaços de satélites antigos, restos de foguetes, parafusos, painéis e qualquer parte que tenha se soltado de algo maior. Mesmo um fragmento pequeno, viajando a vários quilômetros por segundo, pode destruir um equipamento inteiro. Agora imagine uma tempestade solar forte, danificando dezenas ou centenas de satélites de uma vez. Alguns reentram na atmosfera e queimam. Outros se tornam carcaças metálicas inativas, cruzando órbitas como carros abandonados em uma rodovia escura, sem luz, sem freio, sem motorista. Quanto mais objetos mortos em órbita, maior a chance de colisões em cadeia. Esse cenário é conhecido como Síndrome de Kessler, uma situação em que cada impacto gera ainda mais fragmentos, que por sua vez aumentam a chance de novos impactos em um ciclo difícil de parar. Uma tempestade solar extrema não garante que isso vai acontecer, mas aumenta o risco. Satélites parcialmente danificados podem perder a capacidade de realizar manobras de desvio. Objetos que antes eram controlados passam a ser simples alvos passivos na rota de outros corpos em alta velocidade. Alguns estudos sugerem que uma combinação de aumento de lançamentos, falta de coordenação e um evento solar forte poderia acelerar de forma drástica a quantidade de fragmentos perigosos na órbita baixa da Terra, justamente a região mais usada para observação, comunicação e internet. Nesse tipo de cenário, o problema deixa de ser apenas perdemos um satélite e passa a ser nosso acesso seguro à órbita está sendo comprometido. Cada novo lançamento precisa atravessar uma nuvem maior de detritos. Cada manobra exige mais cuidado, mais combustível e mais planejamento.
O mais inquietante dessa história é perceber como tudo está conectado. Uma tempestade solar começa no Sol, atinge o campo magnético da Terra, danifica satélites e pode, em um efeito cascata, contribuir para transformar a vizinhança orbital em um lugar cada vez mais hostil para qualquer nova missão. E se hoje já existe preocupação com o lixo espacial produzido apenas pela atividade normal humana, imagine adicionar isso um dia em que o próprio Sol resolve testar, de uma vez só, a resistência de tudo o que colocamos na órbita do planeta. Antes de terminar, vale voltar à pergunta inicial de um jeito bem direto. O Sol pode desligar nossos satélites, pode bagunçar GPS, comunicação, redes elétricas e parte da internet. Isso não é roteiro de filme apocalíptico. É um risco estudado, monitorado e levado muito a sério pela comunidade científica. A boa notícia é que não estamos totalmente indefesos. Existem alertas, planos, estratégias de mitigação, mas a má notícia é que nenhum desses planos consegue eliminar por completo a vulnerabilidade de uma civilização que decidiu colocar boa parte dos seus sistemas vitais em órbita. Então, da próxima vez que você usar o GPS, fizer uma chamada de vídeo ou acompanhar imagens ao vivo do planeta, talvez se lembre de que tudo isso depende de máquinas metálicas voando acima da atmosfera, sob a luz de uma estrela que, em um único dia mais violento, pode testar todos os limites dessa escolha. E se você quiser continuar explorando esse lado mais sombrio e real do espaço, pense no que pode acontecer quando os satélites mortos, danificados por tempestades ou abandonados, começarem a se chocar uns com os outros, criando uma chuva de detritos capaz de fechar a própria órbita da Terra para novas missões. Agora, me conta nos comentários. Você tinha ideia desse nível de dependência dos satélites e do risco vindo do Sol? Ou isso foi novo para você? Se esse vídeo abriu a sua visão sobre a fragilidade da nossa civilização espacial, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios, onde vamos aprofundar ainda mais os bastidores do espaço e falar sobre o que pode acontecer quando o lixo espacial começar a cair e o efeito dominó ameaçar fechar a órbita da Terra. Até lá, cuide bem da sua conexão. Ela é muito mais frágil do que parece.